Aqui eu tenho exemplos onde está pedindo para determine os valores de x e y nos triângulos. Observando estes triângulos abaixo, né? Iremos identificar, determinar os valores de x e y. Só olhando assim, vocês poderiam dizer, ah, tá fácil demais, o valor de x é 60 e o valor de y é 40. Mas para mim afirmar que o valor de x e y são esses, primeiro eu tenho que saber se esses triângulos são congruentes. Porque se eles não forem congruentes, o valor de x e de y não será 60 e 40, tá? Primeiro a gente vai provar. Então, primeiro a gente... Triângulo ABC, né? O símbolozinho congruente é congruente ao triângulo DEF. Primeiro, vamos observar aqui os elementos, né? Para identificarmos qual é o caso de congruência desses dois triângulos. Observando aqui o lado AB, está marcado, né? Tanto o lado AB como o lado DE, então quer dizer que eles são congruentes. Então, já achamos um elemento, né? O lado AB, ele é congruente ao lado DE. Então, já achamos um elemento que é o lado. Segundo caso, vamos observar aqui, esse ângulo A está marcado e o ângulo D também está marcado. Então, isso quer dizer que eles são congruentes. Então, ângulo A é congruente ao ângulo D. Pronto, já achamos outro elemento. O ângulo, né? E observando aqui o lado AC e o lado DE também estão marcados, né? Então, quer dizer que eles são congruentes. Então, o lado AC, ele é congruente ao lado DF. Pronto. Achamos 3 elementos. O elemento é o caso LAL. Mas lembrando, esses triângulos, eles só são congruentes no lado LAL, lado, ângulo, lado, se o ângulo tiver entre os dois lados. Vamos ver, conferir se o ângulo está entre os dois lados. Temos o lado AB e o lado AC. O triângulo está no meio. Temos o lado DE e o lado DF. E o ângulo está no meio. Então, sim, os dois triângulos são congruentes. No caso, LAL, lado, ângulo e lado. Conseguimos provar que esses dois triângulos, eles são congruentes, no caso LAL, então agora podemos afirmar que x é igual a 60 e y é igual a 40 graus. Primeiro devemos que provar se eles são congruentes e qual é o caso, né? Depois confirmamos que o x valia 60 e o ângulo y valia 40 graus, né? O valor de 40 graus. Vamos para outro exemplo. Nesse outro exemplo, a gente vai observar, né? Que teremos que determinar o valor de x e o valor de y. Só observando aqui, como assim na outra, vocês poderiam dizer, ah, é fácil. O valor de y é 7 e o valor de x é 5. Mas, como eu já falei, primeiro a gente tem que provar que esses dois triângulos, eles são congruentes, certo? E qual é o caso, tá? Vamos observar aqui. Primeiro, colocamos aqui. Vemos, né, que temos dois triângulos. O triângulo é ABC. Triângulo ABC. Vamos ver se ele é congruente ao triângulo
CDE. DE, certo? Vamos, triângulo CDE. Vamos verificar aqui os elementos, né? Começar pelo ângulo aqui, pelo ângulo A, que está marcado o ângulo A e o ângulo B. Observem isso se nos triângulos tem algo marcado, né? Quando estão marcados, eles identificam, né? Que são congruentes. Então, o ângulo A, observamos que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Então, já encontramos um elemento, que é o ângulo, né? Como já falei no início, precisamos de 3 elementos para descobrir qual é o caso, né? Esses triângulos são congruentes. Agora, observem que na questão vem me dizendo que o C, ele é o ponto médio de AD. Se ele é o ponto médio, isso quer dizer que ele está dividindo ao meio, né? Então, se ele está dividindo ao meio, isso quer dizer que o lado AC, ele tem o mesmo tamanho, né? Ele é o congruente ao lado CD. Tá certo? Então, já encontramos outro elemento. O lado AC, ele é congruente ao lado CD. Então, encontramos outro elemento, o lado. Agora, observem que esses dois triângulos, eles estão opostos, né? Pelo vértice. Então, quer dizer que temos o ângulo, este ângulo tem a mesma medida que esse ângulo aqui, tá certo? Eles têm a mesma medida. Aí, colocamos que o ângulo C, né? O ângulo C do triângulo ABC, então, só coloquei o ângulo C do triângulo ABC, ele é congruente ao ângulo C do triângulo CDE. C do triângulo ABC, ele é congruente ao ângulo C do triângulo CDE. Então, descobrimos outro elemento, que é o ângulo. Pronto. Como disse, só precisamos de 3 elementos para determinar qual é o caso, né, desse triângulo congruente. Temos o caso ALA. Mas não é porque que ele está na ordem que já vamos colocar que é o caso ALA. Ângulo, lado, ângulo. Primeiro temos que observar que tem outro caso, que é o caso LAA, né, onde tem 2 ângulos, e o ângulo oposto. L, lado, ângulo e ângulo oposto. Agora, vamos verificar se esses 2 triângulos são congruentes no caso ângulo, lado e ângulo. Observe que para ele estar, nesse caso, o lado deve estar entre os 2 ângulos, né? Então, observe que temos um ângulo, o ângulo C e o ângulo A, né? Temos o ângulo C e o ângulo A. E temos o lado AC. Está entre os 2 ângulos? Sim, né? Então, está no caso ALA, tá bom? Já que descobrimos qual é o caso desses triângulos serem congruentes, agora podemos dizermos, né, que X é igual a 5 e Y é igual a 7. Ok? Vocês podem perguntar, por que não é o caso lado, ângulo, ângulo oposto? Porque o ângulo oposto, né, um dos ângulos deveria estar oposto ao lado. Então, se no caso o ângulo que fosse congruente fosse o ângulo B e o ângulo E, aí no caso, né, seria o ângulo oposto aos lados congruentes. Aí nesse caso seria lado, ângulo e ângulo oposto. Como não, o ângulo não tem nenhum ângulo oposto aos lados
congruentes, o lado está entre os dois ângulos, então é o caso ala. Ângulo, lado.